de tudo aqui. É, algumas pessoas podem lhe conhecer, eu posso lhe conhecer um pouco também, mas a grande maioria talvez não. Eu queria que começasse assim, ó, eu sou Carla, sou de Serra Talhada, eu nasci assim, sou filha de família de tal. Onde estudou, eu gosto de saber dormir em Tudo. detalhe. Até chegar essa pessoa que está aqui hoje. Vamos lá. Para quem não me conhece, né, eu sou Carla, Carla Carvalho, hoje também conhecida como Carla Luquivu, né, o sobrenome do meu esposo, que o pessoal brinca, Luquiu, Luquivu. Eu sou recifense, nascida em Recife, né, mas sou filha de Serra Talhadense, doutor Júlio César. Meu avô era doutor José Alves de Carvalho, que fundou o primeiro pronto-socorro de Serra Talhada, que é o pronto-socorro São José. Sou filha de família de médicos, né? Tem nada a ver minha área. Eu fui para uma aula totalmente diferente, não segui a área de medicina. Na minha casa, na realidade, só o meu irmão, o Tiago, é médico, né? Minha irmã não quis, nem eu não quis seguir a área da medicina. Estudei em Serra, vivi minha infância inteira. Na sétima série, eu fui morar em Recife novamente, para fazer vestibular, para estudar. E foi lá que eu me encontrei. Fiz testes vocacionais e só via que eu ia ou para a área de artes cênicas, né, ser atriz, Você é ou atriz. ia para a área de comunicação, jornalismo ou publicidade, né? E aí eu lembro que meu pai disse: Meu Deus, o que é publicidade? Na época. Que curso é esse? O que é que publicidade Vai faz? passar fome. Pois é. E assim, no sertão era muito conhecido engenharia, né? Engenheiro, médico e advogado. E que ainda é muito reconhecida a profissão. Então não tinha o que se dizer, ou mercado para se trabalhar em Serra Talhada com publicidade. Né? Então, meus pais ficaram com medo, com o pé atrás, mas siga o seu sonho, minha filha, o que você quiser, pai e mãe apoia. E foi isso que aconteceu. Eu fiz uma faculdade de publicidade e propaganda em Recife. Quando eu terminei a faculdade, eu já emendei numa pós-graduação na Universidade de Pernambuco em marketing. E aí, quando eu terminei a pós, foi que eu resolvi voltar para Serra Talhada e explorar ali, ser empreendedora. Até então, eu só trabalhava em agências de publicidade. Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu iniciei em agências, passei por diversas agências em Recife, agências inclusive nacionais, né, com sede em Salvador, filial em Recife, Brasília, em São Paulo, e que eu viajei por muitas dessas cidades para trabalhar para essas agências. Eu sempre gostei da área de planejamento estratégico dentro de uma agência. Eu não sou designer, não faço arte, não é minha Mas área. essas agências de publicidade também tem a questão do texto, de elaborar, que, como Uhum. é que é o nome daquele mesmo, que é o Copyright? copyright. Tem, É, tem. Tem uma diferença hoje, né, do copywriter e do redator publicitário. O redator publicitário é aquele cara mais especialista em textos institucionais, em textos conceituais, um título, um subtítulo, aquela campanha que o texto vende naturalmente, mas ele vende com um conceito, com um posicionamento. Hoje o redator publicitário está mais com esse foco. Já o copyright é o redator focado mais na venda do marketing digital, a venda rápida, direta, que usa palavras-chave e gatilhos para provocar a venda no texto, né? Então, é aquele que vai botar ali um gatilhozinho no texto para gerar atenção dentro do digital. Então, já são dois perfis diferentes de redator. Antigamente só era redator publicitário, fazia tudo. Hoje a gente fazia já faz tudo. uma diferença de perfil de redação, porque esse copyright já está muito mais focado no digital do que o redator publicitário em Que si. é onde tá mais, né, Mas agora, né? tem, posso lhe explicar um pouquinho como funciona uma agência, que as pessoas às vezes nem têm noção, né? E hoje tem muita agência digital, que não é o meu caso. Nós somos uma agência full service. Nós temos todos os tipos de serviços. Você pensar em comunicação e marketing, 360 graus, o Grupo Saminina Chegar faz. aqui no meu escritório aqui, eu quero, Desde numa a loja. sinalização, de uma criação de uma marca, a criação do texto, do seu roteiro de um vídeo para gravar, Ah, tudo. bom. Edição de vídeo, de tudo, 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 tudo. Né? Então é bem completo. Faz Mas faz treinamento de editores. fazemos também. Hã? Fazemos Então também. manda esse menino pra lá, viu? Você dá umas aulas aí. Que assim, não tô dizendo que ele não sabe, ele tá começando também, Claro. né? Tá começando, ninguém também nasce sabendo, né? Aí vê só, você se formou quando? Quando é que, tipo, fina... 2008. 2008 eu me formei em publicidade. Em 2010 eu vim para Serra Talhada já com minha pós-graduação de marketing concluída. Mas ficou trabalhando lá 2 anos, como tu falou, Eu né? trabalhei desde o primeiro ano de faculdade, né? Desde o Foram primeiro cinco ano. anos de faculdade, eu trabalhei desde o primeiro ano. Já entrei numa agência escola chamada Inata. E aí lá a gente trabalhava só para órgãos do terceiro setor, ONGs,
Então, a gente só fazia comunicação para este público. Inclusive, foi lá que eu conheci linguagens em um mundo que eu não conhecia. Eu tinha saído do sertão, do interior, não conhecia certas realidades que só na capital se tem. Eu aprendi, por exemplo, que você não diz ou travesti, é a travesti, porque elas são Hum, mulheres, se consideram mulheres. E quando a gente ia fazer publicidade para esse público, campanha de DST, entre outras coisas, a gente tinha que saber falar tem, com tem eles, todo esse com a direcionamento, linguagem né? deles. Então, foi ali na Inata que eu trabalhei muito a comunicação social, né, para esse público ali de ONGs. Depois da Inata, eu fui para uma agência chamada Farol, que ela não existe mais em Recife, mas era ali nas Graças. E na Farol eu já comecei a entrar, vê que engraçado, já entrei no marketing político eleitoral, que é uma área que hoje o Grupo Sá Menina Que tu atua e eu adora. adoro. Adoro. Então lá a gente já tinha, a agência já tinha uns deputados e uns vereadores que atendia, e eu era atendimento dessa agência. Atendimento dentro da agência, ele é como se fosse hoje o gestor de projetos. Né? Nessas agências digitais chamam de gestor de projeto. Na agência Full Service é atendimento publicitário. Nós tratamos diretamente com os clientes, é B2B, empresa com empresa. Não, então, esses deputados, vereadores, os empresários tratavam diretamente comigo, que era o atendimento, e não com o resto do time. Não conhecia o design, não conhecia o redator da agência, não sabia da estrutura da agência, só trata-se com o atendimento. E aí, depois da Farol, eu já fui para. Tinha uma agência chamada Água. Nesse período, eu trabalhei só com planejamento e era um freela, que não se usava esse termo na época, mas era temporário, um Um trabalho bico. só para uma campanha específica. E aí, eu trabalhei nessa agência Água. Depois da agência Água, eu fui para Moria, que foi a última agência que eu fiquei até me formar e pedir demissão e abrir a minha. Abrir a sua. E aí, na Moria, eu não fui atendimento, eu já entrei no setor de planejamento. Planejamento é uma área que eu gosto muito. Trabalhar com planejamento, com estratégia, mapear os campos e desenvolver comunicação com objetivo, com estratégia e com metas. Não é simplesmente criar um texto e postar. Para mim, isso qualquer um faz, o chat GTP faz, Eu qualquer pessoa faço. faz. Eu faço isso aí. Pronto, para mim não, tem que ter estratégia por trás. Então, sou apaixonada por planejamento, inclusive é uma das minhas especializações também em planejamento estratégico. E aí eu fiquei na Moria no setor de planejamento. Lá era uma agência grande que atendia o Bom Preço, o Walmart, o Todo Dia, Citroën, Cirela Andrade Mendonça, várias construtoras, hospitais. Então passaram vários clientes pelas minhas mãos, mas no setor de planejamento. Eu planejava para eles. E ali fiquei, acho que quase 2 anos na Moria. Foi quando eu fiz uma análise do potencial publicitário no Sertão. Fiz uma análise, identifiquei que o Sertão tinha potencial, mas não tinha agência com potencial, com a qualidade de agência. Já tinha quem fazia um trabalho semelhante a esse Tinham aqui. comunicadores, Hum. radialistas, que até hoje ainda fazem, né? Que são os urgências, são o menino que sabe mexer no core, um amigo, sobrinho. Ah, Sempre existiu. Na gráfica, o menino que faz a arte. Então acaba que são pequenos concorrentes da gente, mas não são concorrentes diretos, são não tem indiretos. a estrutura, né? É, Não tem mas que já existiam na época. E eu lembro que quando eu abri até a agência aqui em Serra, teve um radialista que soltou uma piada. Ele disse: essa menina chegou em Serra dizendo que é a primeira agência do Sertão, mas eu trabalho aqui com propaganda há muitos anos. E aí isso chegou aos meus ouvidos e a minha explicação foi: eu continuo sendo a primeira agência do Sertão, porque a agência com as certidões, com as certificações, com a estrutura, com publicitário formado trabalhando dentro da agência, só eu tenho. Agora, não era prepotência minha dizer isso, era um orgulho de que eu estava abrindo uma agência com um porte de uma agência que você via em capital em Serra Talhada.